Para te agradecer, Senhor, meu Pai, por essa palavra. E eu peço ao Senhor nessa hora, fala comigo, fala com a tua igreja, fala com todos nós, ó Pai, porque estamos aqui para ouvir o que o Senhor tem para cada um de nós, ó Pai. Não vamos sair daqui da mesma maneira, porque nós cremos no poder dessa palavra e vamos sair daqui com nossa vitória, com o nosso milagre, Pai. Pai, no nome de Jesus é que eu te peço e te agradeço. Amém? Glória a Deus, aleluia. As palmas que exalta e glorifica o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Glória a Deus, aleluia, igreja. É forte essa campanha. Glória a Deus, aleluia. É forte essa mensagem. Crer no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Será que eu e você podem crer, igreja? Porque nós temos luta, nós temos adversidade, nós temos problemas, mas nós servimos um Deus que tudo pode, um Deus que deixou essa promessa para mim e para você. Glória a Deus, aleluia. Louvado e santo é o nome do Senhor. Igreja, que nós vemos, igreja, que quanto mais a igreja cresce, que quanto mais a igreja busca, que quanto mais a igreja ora, mais o mal se levanta. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Louvado e santo é o nome do Senhor. É o mal, ele não quer que as igrejas cresçam, ele persegue a igreja, né? Mas ele não tem mais poder que nosso Deus. E aqui nós vemos essa mensagem falando do apóstolo Paulo, igreja. O apóstolo Paulo, igreja, antes ele era Saulo. Mas o apóstolo Paulo, ele teve um encontro com esse Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Ele passou por um processo de transformação. E ele teve um encontro real com esse Deus. E quando eu e você tem um encontro real com esse Deus, veja, a nossa história muda, a nossa vida muda. Porque a palavra do nosso Deus fala que ele perseguia o povo de Deus. E agora ele é perseguido. Olha o que o nosso Deus faz, igreja. Glória a Deus, aleluia. Louvado e santo é o teu nome. Quando, igreja, nós olhamos para uma pessoa e não damos valor para aquela pessoa, mas Deus, quando ele escolhe aquela pessoa como um vaso nas mãos dele, ele tem a maneira de trabalhar, ele tem a maneira de transformar e de trazer a pessoa para a presença do Senhor. Não importa como você chegou aqui, não importa como está a sua vida, a sua família, igreja. Se a sua família está desajustada, não está na presença do Senhor como você quer. Mas se você, glória a Deus, aleluia, a Bíblia fala, se você entrar para o seu quarto, orar o nosso Deus, no secreto falar com Ele vai te dar vitória, Ele vai te responder sua igreja. Porque o nosso Deus é o Deus de milagre, Ele é o mesmo Deus de ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou, igreja. Glória a Deus, aleluia. Então a Bíblia fala aqui que era Saulo, agora é apóstolo Paulo. Antes ele perseguia os cristãos, antes ele perseguia o povo de Deus, agora ele é perseguido. Glória a Deus, aleluia. Só que fala aqui no versículo 16, 9, igreja. Glória a Deus, aleluia, que ele teve uma visão. Ele teve uma visão para ir para outra uma cidade, aqui a Bíblia está falando, e Paulo teve de noite uma visão em que apresentava o varão da Macedônia e rogava, dizendo: passa a Macedônia e nos ajuda. Igreja, quando eu e você é crente, nós andamos na direção do Espírito Santo. O Espírito Santo fala, faz isso, nós temos que fazer isso. Nós não andamos mais do jeito que nós queremos, nós andamos na direção do Senhor. Porque aqui na palavra, Paulo está mostrando aqui na palavra do Senhor que ele andou na direção do Senhor. Ele fez aquilo que o Senhor mandou ele fazer. E logo depois dessa visão, procurou partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para anunciar o Evangelho. Porque a igreja, Paulo anunciava o Evangelho. Ele ganhou almas para Jesus. Glória a Deus, aleluia. Ganhou vidas para Jesus. Glória a Deus. Então ele foi aqui. A Bíblia fala aqui, ó, no 12. E dali para Filipos, que é a primeira cidade dessa parte da Macedônia. E é uma colônia que estivemos ali alguns dias nessa cidade.
Então ele foi para essa cidade por direção do Espírito Santo. Então assim é eu e você, igreja. Nós andamos pela direção do Espírito Santo, igreja. E agora, glória a Deus, aleluia, a igreja crente também aqui fala que ele foi procurar um lugar para orar. E quando nós viramos crente, igreja, nós também não fazemos nada sem orar, igreja. Tudo que nós vamos fazer, nós temos que apresentar o nosso Pai em oração. Glória a Deus, aleluia. Se igual a Neide falou, se eu vou arrumar um emprego, eu tenho que colocar na direção que Deus quer e no lugar que Deus quer. Se eu vou abrir uma empresa também, eu tenho que colocar na direção de Deus. Se é um casamento, eu também tenho que orar a Deus e colocar na presença do Senhor. Tudo que eu vou fazer, eu e você, nós temos que colocar na presença do Senhor em oração. E aqui nos mostra que Paulo não foi diferente. Ele foi para a beira do rio e ali ele foi buscar a Deus em oração. Glória a Deus, aleluia. E a Bíblia fala que ela sentando ali, ele falou às mulheres que ali estavam. E a Bíblia fala que uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor abriu o coração para que estivesse atenta ao que o Paulo dizia. Glória a Deus, aleluia. E depois foi batizada ela e a sua casa, igreja, que maravilha. Então a Bíblia fala que aquela mulher foi batizada, ela e a sua casa. Igreja não é diferente na minha e na sua casa também. Basta que eu e você creia. É eu e a minha casa que vamos ser salvos, igreja. Não importa a maneira que Deus vai trazer, igreja. O que eu e você tem que fazer é orar, é clamar, é buscar o Senhor, é entrar no nosso quarto, é falar com o nosso Deus, igreja. E eu e você, que nessa noite nós estamos no lugar certo, que a casa do nosso Deus é o lugar onde nós falamos com o Senhor e Ele nos ouve e nos responde e nos dá vitória, igreja. Glória a Deus, aleluia, porque Deus é conosco. E Deus é o Deus de milagre, igreja. Glória a Deus, aleluia, louvado e santo é o nome do Senhor. Muitas das vezes, igreja, nós olhamos para a luta e tiramos os olhos do Senhor. Isso nos faz abater, igreja. Não podemos olhar para as lutas, para as diversidades, para as dificuldades, mas devemos colocar nossos olhos para o alto, porque é lá que vem o socorro. Glória a Deus, aleluia. Porque se acha que quando Paulo ele foi transformado, ele aceitou Jesus como um seu salvador da sua alma. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia fala que a nossa vida não vai ser um mar de rosa, igreja, vai ter espinho. Eu e você vai sofrer por amor a Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. E foi assim também na vida de Paulo. Ele sofreu pelo amor de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Ele perseguiu o povo lá atrás e agora ele é perseguido pela obra de Deus, pelas coisas de Deus, e pelas almas, pelas vidas, né, que rende aos pés do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Porque a palavra do Senhor fala que cada dia o povo se fortalecia na fé e o povo crescia em números, igreja. Porque o nosso adversário não vai ficar feliz, igreja, disso não. Porque o nosso adversário também luta pelas almas, ele quer almas. O nosso Deus também quer almas. Então o que eu e você temos que fazer? Nós temos que buscar o nosso Deus. Nós temos que se posicionar diante de Deus pela salvação da nossa família, da nossa casa. Glória a Deus, aleluia. Louvado e santo é o nome do Senhor. Porque se Deus chamou eu e você, é porque um dia alguém orou por nós. Então hoje nós devemos orar por aqueles parentes nossos que não estão na presença do Senhor. Aleluia! Orar por aqueles entes queridos que não estão na presença do Senhor. Pelo esposo, pela esposa, pelo filho, que muitas das vezes você chama, convida, não quer saber de Deus, mas entrega na mão de Deus, igreja, entrega nas mãos de Deus. E Deus deixa trabalhar do jeito e da maneira do Senhor, igreja. Louvado e santo é o nome do Senhor, igreja, porque eu tenho um filho abençoado. Glória a Deus, aleluia. Eu vou contar um pouquinho do testemunho, a qual Deus toca no meu coração. Muitas pessoas já ouviram, mas tem gente que não ouviu. Igreja, meu filho, ele vivia no mundo das drogas, da prostituição.
na cachaça, igreja, e não queria saber nada de Deus. Eu falava, meu filho, vem para a casa do Senhor, vem para a presença do Senhor, vem ajudar sua mãe. Ele só tá louca, eu estou nova, eu quero aproveitar minha vida. Eu falei, ah é? Aí eu fui para os pés do Senhor. E comecei, igreja, a pegar essa palavra aqui. Igreja, porque a palavra do nosso Deus, ela tem poder, igreja. Porque quando eu e você ora citando a promessa do Senhor, é promessa. Quando eu oro citando, igreja, Deus age em nosso favor. Mas eu tenho que falar, Deus, está escrito na tua palavra que o Senhor falou que crê no Senhor Jesus, é eu e minha casa. Então você tem que ordenar que o mal tem que sair. E a pessoa ser liberta e transformada pelo poder de Deus. Aleluia! Igreja, porque eu e você somos crentes, Deus deu nós autoridade para pisar escorpião e serpente, toda a força do mal e dano nenhum pode fazer contra nós. Aleluia! Nós não podemos deixar Satanás fazer bagunça na nossa casa, na nossa família. Mas tem que ordenar aqui não. Você tem que sair da vida do meu filho, da minha casa, da minha família. Aleluia! Você tem que sair da minha saúde em nome de Jesus, porque a minha vida pertence àquele lá de cima. A minha vida pertence àquele lá de cima. É eu e minha casa. Fala para Deus, é eu e minha casa, que quando você recita o que está escrito, igreja, Deus te responde. Amém. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia fala que os filhos é herança do Senhor. A Bíblia fala que pelas suas firaduras nós somos curados. Às vezes, igreja, eu e você não recebemos mais de Deus porque nós oramos e não temos fé, e muitas das vezes nós não confiamos. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia fala que a cura está dentro de você. Você tem que falar aquilo que você crê, não o que você está vendo. Porque quando eu e você fala aquilo que nós estamos vendo, igreja, como que Deus vai agir? Porque a Bíblia fala que nós temos que viver pela fé. Glória Se a não for Deus! pela fé, nós não vivemos, igreja. Glória a Deus, aleluia. É fácil, não é fácil, mas é a palavra de Deus. É a partir que eu estou estudando a palavra de Deus, eu vou meditar na palavra do Senhor, onde fala cura, onde fala libertação, aí Deus vai injetando fé no meu coração. Aí eu vou tendo fé e vou agradando o coração de Glória Deus. a Deus! Porque a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Igreja, então eu comecei a orar a Deus e falei, Senhor, o Senhor está vendo, ele não quer nada de servir ao Senhor. Então, eu coloco ele na tua presença. O Senhor sabe a maneira, o jeito de trabalhar, a coisa vai vir. E o Senhor me dá graça e força. E fui orando, igreja. E falava com o Senhor e repreendia o mal na vida dele. Os vícios de droga, de prostituição. Igreja, ele chegou em preso também. Chegou em preso. Só quando ele foi para a cadeia, eu já estava orando o Salmo 71. Eu falei, Deus, eu já não aguento mais. Apressa-te. Aí eu orei o Salmo 71 quando a minha irmã liga, seu filho está preso. E eu falei assim, eu senti que Deus apressou, mas eu trabalhar de Deus, igreja. Deus tem a maneira de trabalhar que nós não sabemos. Quando você entrega na mão de Deus, deixa Ele fazer do jeito, da maneira dele. Porque nós, às vezes, é que Deus trabalha do jeito da gente, não é assim que funciona. É do jeito e da maneira de Deus. Então, eu fiquei triste, sim, mas eu falei, Deus, o Senhor vai me dar graça e força, porque isso é tua vontade. Igreja, e quando eu pedi oração, eu falei, gente, eu não quero pedir oração porque eu fiz sair da cadeia. Eu quero pedir oração para que Deus cuida dele, que ele vai sair de lá no tempo e na hora de Deus. Porque quando ele estava na cadeia, Deus estava livrando ele. Glória a Deus, aleluia. Porque Deus, ele sabe como trabalhar a igreja. Porque quando ele foi preso, igreja, ele tinha chegado na faculdade. Glória a Deus, aleluia. E o pai dele estava no bar bebendo cachaça. Aí o pai dele chamou ele. E aí ele foi. Aí um traficante, não sei o que aconteceu lá, olhou para ele e falou assim, peraí, eu vou em casa buscar meu revólver e te matar. Ele falou, é? Aí ele pegou a chave da caminhonete do pai dele e saiu atrás dele, sem pedir o pai dele, sem nada. E saiu atrás, 140 por hora, ele bateu no rapaz e na moça, e para a honra e glória do Senhor, ele foi pro hospital, pro UPA, os três, e lá que ele foi preso, igreja, que pegou ele no fraga lá.
Glória a Deus, aleluia. Para a honra e glória do Senhor, deu 40 pontos. A caminhonete não presta nem para ferro velho. E o casal não morreu para a honra e glória do nome de Deus. Porque a igreja, Deus tem a maneira de trabalhar. Deus, Ele tem a maneira de fazer do jeito e da forma dele, porque Ele sabe como tocar naquela pessoa, que Ele vai se render aos pés do Senhor. E ali Ele ficou, igreja. E Deus foi trabalhando. E hoje, igreja, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, igreja. Ele tem família. Hoje Ele é um empresário. Hoje Ele tem nome. Era para Ele não estar vivo, nem ter um osso sequer. E hoje Ele tem vida para a honra e glória do nome do Senhor. Igreja, quem faz isso é aquele que pode todas as coisas. É o Deus grande, é o Deus poderoso. Igreja, isso é para edificar a sua fé. O testemunho dele é lindo, é muito grande. Se eu mandar o testemunho todo dele, não dá tempo. Então tem que resumir. Mas Deus é Deus de milagre, igreja. Aleluia. E o mesmo Deus que começou a obra, Ele vai terminar a obra. Porque Ele coloca as pedrinhas em cada lugar certo. Basta colocar na mão dele e confiar. Igreja, e quando ele desceu a casa do batismo, foi ele e a esposa dele. E a esposa dele também, eu falei com Deus, eu não quero falar da igreja, mas o Senhor dá uma que está lá no mundo e o Senhor faz a obra. Porque se for da igreja, leva para o mundo. Então, tirou ela do mundo mesmo e Deus levou os dois para a igreja para ficar tudo num dia só. Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Isso é Deus. Isso é o Deus que fez os céus e a terra. Isso é o Deus que tem todo o poder, igreja. Então não importa como a sua família está, igreja. Se está nos vícios, se não acredita, se não quer saber de Deus, igreja, mas ora calado. Coloca nas mãos de Deus. E faz essa campanha e continua orando e profetizando. Fala, Deus, eu não abro mão da minha família é do Senhor, porque está escrito, meu filho é herança do Senhor, o meu filho é lavado e remido no sangue de Jesus, o meu filho é um homem de Deus, igreja, e na época ele não era lavado e remido no sangue de Jesus, não era um homem de Deus, estava não, mas eu já profetizava. Então, o que eu e você tem que fazer? Profetizar. Porque muitas das vezes, Deus de profetizar, eu falo assim, olha lá, aquele cachaceiro, está repreendido em nome de Jesus. Meu filho é uma bênção, meu filho é do Senhor Jesus, a minha casa é do Senhor Jesus, a minha esposa e vice-versa, igreja, o que você quer receber nas mãos do Senhor? Seja numa enfermidade, seja na vida financeira, igreja, glória a Deus, aleluia, seja no trabalho, começa a profetizar, começa a falar a palavra do nosso Deus, igreja, porque Deus fala que a palavra dele não volta vazia. Glória a Deus, aleluia. Louvado e santo é o teu nome. Igreja, que a Bíblia fala que Paulo, ele continuava lá descendo na oração. E a Bíblia fala aqui de uma jovem adivinhadora usada pelo maligno. Glória a Deus, aleluia. Essa jovem falava para ele assim, ó. Glória a Deus, aleluia. Esses homens que anunciam o evangelho da salvação são servos de Deus Altíssimo. Glória a Deus, aleluia. Ela falava certo, mas ela era usada pelo Satanás. Glória a Deus, aleluia. Ela era escravizada pelo Satanás. E todo dia ela estava ali, quando Paulo descia para a oração. E a Bíblia fala que um dia Paulo falou assim, em nome de Jesus, sai dela. E o mal tem que sair, igreja. Glória a Deus, aleluia. Igreja, e eu e você também somos crentes. Eu e você somos servos de Deus Altíssimo. Eu e você, se você abrir a nossa boca com autoridade, Satanás, eu te ordeno, sai do meu filho, sai da minha nossa, sai da minha filha, sai agora em nome de Jesus. Você não tem poder sobre a minha casa. A minha casa quem reina lá o Senhor Jesus. Vai sair agora toda enfermidade, todo mal. Igreja, se nós abrir nossa boca com autoridade no mundo espiritual e ordenar que Satanás saia, ele tem que sair, porque ele não tem poder, igreja. Glória a Deus, aleluia. E Deus já falou na palavra dele que ele nos deu autoridade para pisar escorpião e serpente, toda a força do mal e dano ele faz. Glória a Deus, aleluia. Então vamos repreender o mal, igreja. Não vamos acertar Satanás brincar dentro da nossa casa. Não vamos deixar Satanás fazer bagunça
bagunça dentro da nossa casa. Porque a Bíblia fala que Satanás veio para matar, roubar e destruir. Glória a Deus, aleluia. Vida em vida com abundância. Glória a Deus, aleluia. Louvado e santo é o nome do Senhor. Se Satanás luta por almas, Jesus também quer almas. Então vamos colocar nossa família na presença do Senhor. Não vamos desanimar. Não vamos desanimar. Não vamos se abater, igreja, mas vamos perseverar. Vamos continuar olhando para Deus. Mesmo que você ore, igreja, quando nós começamos a orar, quando nós começamos a buscar, igreja, o mal começa a levantar para falar, olha, não tem jeito, está piorando, não vai acontecer nada, igreja. Você vai falar, olha, eu sirvo o dono da verdade. Essa palavra é o Deus vivo. E você não tem poder. E a minha família já está liberta pelo poder da palavra. Glória a Deus, aleluia. Você não veja a tua família liberta, mas já profetiza, já creia, igreja. Porque quando a Bíblia fala que Deus mandou Ezequiel profetizar ali naqueles ossos secos, igreja. Aqueles ossos ali estavam uma bagunça, desorganizado. Glória a Deus, aleluia. E a Bíblia fala que Deus mandou profetizar. Ezequiel profetizar, ele profetizou. E tudo. E Deus mudou a história ali. E Deus mudou o quadro ali, igreja. Glória a Deus, aleluia. Então vamos continuar firme, igreja. Não desista. Não abaixe a sua cabeça. Glória a Deus, aleluia. Porque o mal quer que nós para. O mal quer que nós desiste. Glória a Deus, aleluia. Louvado e santo é o nome do Senhor. O mal quer nos parar, quer nos destruir. Para que nós não venhamos ganhar almas. Para que nós não venhamos fazer algo para Deus, a obra de Deus, igreja. Glória a Deus, aleluia. Vamos ser mais de oração. Vamos ser mais de busca. Glória a Deus, aleluia. Porque, igreja, quanto nós mais ora, mais nós recebemos vitória. Sabe por que eu e você não recebemos muita bênção? É porque nós oramos pouco, igreja. A oração é a chave da vitória. Então, se nós já oramos, vamos orar mais. Vamos buscar mais a Deus. Glória a Deus, aleluia. Porque Deus tem vitória para mim e para você, igreja. Glória a Deus. Esse Deus é Deus do sobrenatural. Então, igreja, nós vemos aqui na palavra do Senhor, Paulo, ele era Saulo, ele passou a ser apóstolo Paulo, ele passou por um processo. Ele transformou a vida velha em uma vida nova em Cristo Jesus. Glória a Deus, aleluia. Então foi milagre de Deus também. E a Bíblia fala aqui, igreja, que quando ele expulsou o demônio dessa menina, dessa jovem, aí eles foram presos. Glória a Deus, aleluia. Louvado e santo é o nome do Senhor. E essa igreja que o inimigo faz, glória a Deus, aleluia. Só porque lá na prisão, igreja, Deus fez algo tremendo. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia fala que quase à meia-noite Paulo e Silas foram presos. Glória a Deus, aleluia. Foram chicoteados, rasgaram a pele. E a Bíblia fala que eles falou com o carcereiro para deu ordem para cuidar de Paulo e Silas. Glória a Deus, aleluia. Só que, igreja, Paulo e Silas era crente, era homem de Deus. Ele tinha o Espírito Santo, ele era cheio do Espírito Santo. Então ele falou, glória a Deus, aleluia. Paulo, eu não sei cantar, mas eu vou orar e você vai cantar. Glória a Deus, aleluia. Porque ele tinha tudo ali para reclamar, para falar, olha, está fazendo a obra de Deus e agora nós estamos aqui. Igreja, mas Deus sabe como é. Então ele estava ali preso e eles começaram a orar. E eles começaram a cantar louvores a Deus, igreja. E a Bíblia que veio um tão grande terremoto. Glória a Deus, aleluia. De repente sobreveio um tão grande terremoto.
E quando ele acordou, ele quis se matar. Só que a Bíblia fala assim, aí o que Paulo falou para ele? Olha, e ele disse, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Igreja, então, o carcereiro